No programa de hoje, vamos saber como funciona o ultrassom. Vamos ficar conhecendo toda a ciência que existe por trás do bafômetro. Está começando o mundo da ciência. Como funciona o ultrassom? Hoje vamos descobrir como funciona o equipamento de diagnóstico por imagem que permite ver o corpo humano por dentro, o ultrassom. Obter imagens internas do organismo humano é uma das grandes necessidades da medicina. O exame de ultrassom é um dos mais modernos diagnósticos por imagem. Além de ser muito preciso, o ultrassom não tem contraindicações, pois, ao contrário do raio-x, não utiliza radiação. É por isso que o ultrassom é utilizado no acompanhamento de gestantes e ficou conhecido como o aparelho que revela o sexo dos bebês ainda na barriga da mãe. O processo de leitura do ultrassom é baseado na emissão de ondas sonoras. As ondas emitidas vão de encontro aos tecidos do corpo humano. Ao se chocarem com eles, algumas ondas são absorvidas, outras refratadas ou desviadas e outras simplesmente refletidas. Isso porque cada tecido vai rebater as ondas sonoras de uma maneira. As ondas sonoras do ultrassom não podem ser percebidas por nossos ouvidos. O homem só pode escutar sons com frequência de até 20.000 Hz, ou seja, uma onda capaz de completar 20.000 ciclos por segundo. Os equipamentos de ultrassom trabalham com frequências superiores a 20.000 Hz, podendo chegar a 1 bilhão de Hz. As ondas de ultrassom são geradas a partir de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são transformados em mecânicos por uma pequena lâmina de cristal. Seguidos, impulsos elétricos excitam o cristal, que é muito sensível. A vibração do cristal é que gera ondas mecânicas. São estas ondas que vão de encontro aos órgãos internos e retornam para a leitura do transdutor. Esta é a parte do ultrassom que emite as ondas e entra em contato com a pele do paciente com a ajuda de um gel que facilita a transmissão das ondas emitidas pelo equipamento. O detalhe é que o transdutor do ultrassom, ao mesmo tempo que transforma em impulsos elétricos e mecânicos que se traduzem em ondas sonoras, também realiza a leitura dessas ondas rebatidas. Isso significa que as ondas mecânicas são transformadas novamente em impulsos elétricos que são enviados para um sistema eletrônico que vai formar as imagens numa tela de televisão. Tanto os impulsos elétricos como as ondas sonoras são de baixa intensidade para não danificar os tecidos. Os pulsos de emissão da onda são muito rápidos. 1 microsegundo, ou seja, 1 segundo dividido por 1 milhão. A potência gerada também é muito baixa, apenas 5.000 watts. Mas o ultrassom também tem limitações. Alguns tecidos que não são bons condutores de ondas, como os ossos, por serem muito duros e densos, impedem uma boa visualização. Eles criam sombras e tudo que esteja por detrás dos ossos não pode ser lido. Isso impede que o ultrassom seja utilizado em exames do cérebro, por exemplo. Os pulmões também não conseguem ser examinados através do ultrassom. O ar contido neles dispersa a transmissão das ondas. A ciência por trás do bafômetro. Agora você vai conhecer toda a ciência que existe por trás do bafômetro. Você vai entender como este aparelho consegue medir a quantidade de álcool na corrente sanguínea. O bafômetro é o aparelho utilizado pela Polícia Rodoviária para medir a quantidade de álcool existente no organismo dos motoristas. O bafômetro é, na verdade, um medidor de radiação infravermelha que aproveita a propriedade do álcool comum ou etanol de absorver esta radiação. Nesta câmara, há um emissor de raios infravermelhos que manda sempre a mesma quantidade de radiação. Dentro da câmara, um sensor recebe e mede a radiação. Quando um motorista que ingeriu álcool faz o teste do bafômetro, manda oxigênio, nitrogênio e vapor de etanol para dentro dele. O etanol tem a propriedade de captar a radiação infravermelha, o que diminui o nível de radiação recebido pelo sensor. Esta radiação causa um desequilíbrio eletrônico na corrente que era constante. É hora de entrar em ação um microamplificador que fica dentro da câmara.
Ele aumenta, então, o sinal eletrônico emitido pelo sensor, indicando uma redução de radiação. Este sinal eletrônico amplificado passa por um microprocessador que mede a corrente elétrica medida em volts e a transforma em sinais digitais. Uma impressora apresenta o resultado por escrito. Se a quantidade de etanol ultrapassar o limite permitido pela lei, o bafômetro imprime a multa automaticamente. Quanto maior a quantidade de álcool ingerida pelo motorista, maior será a quantidade de radiação captada pelo seu sopro. O bafômetro pode, então, medir com precisão o quão embriagado está o motorista. A legislação brasileira permite um máximo de 0,08% de álcool na corrente sanguínea de qualquer pessoa que esteja dirigindo. Isto corresponde a 3 copos de cerveja, ou 2 copos de vinho, ou uma dose de uísque. Hoje, no mundo da ciência, descobrimos como funciona o ultrassom e conhecemos também a ciência que existe por trás do bafômetro. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Mundo da Ciência.